Dá uma clicadinha no meio. Aí sim. Não, só uma clicadinha, não precisa tantas clicadinhas. Ou, ou deu só um. Ah, pode ser assim. Não tá atrapalhando a visualização de vocês, né, galera? Se, se tiver, a gente dá nosso esquema, mas. Não, Ah, tá tá bom tão bonito. assim. Não, tranquilo. Tranquilo. Tipo, Ah, tá tão bonitinho o slide, pena que não dá pra apresentar ele certinho, mas dá pra ver mais ou menos como é. O tema da aula de hoje é racionalismo e empirismo. São jeitos de. Um jeito da filosofia pensar um problema. E o problema é a teoria do conhecimento. Pode passar, Pri, por favor? E a teoria do conhecimento se chama epistemologia. Eu digo particularmente que eu demorei para entender o que era epistemologia, que é uma palavra meio feia, meio difícil, ela é grande, né? Mas epistemologia é dividida em episteme e logia. Episteme como conhecimento, logia como teoria. Então, você quebrando a palavra fica mais fácil de entender. Às vezes está lá num texto, o panorama epistemológico, você fica, que isso? É só o panorama de como eles conhecem o conhecer, sabe? Como que eles pensam que é o verdadeiro conhecimento. E as perguntas dessa área da filosofia, que eles. A área que eles se perguntam é tipo, como que a gente conhece de verdade? Quais são as fontes seguras para o conhecimento verdadeiro? Como dá para saber que o que a gente conhece é realmente o que a gente conhece? Daí já começa aquela brisa, bem filosofia mesmo, sabe? Aquela que você fica lá no banho, olhando para cima, falando, nossa, como será que eu conheço realmente? E pode passar, Pri, por favor? E os autores que a gente vai mostrar, que é o Descartes, Locke, etc., eles não foram os primeiros. Eles foram lá de 1700 bolinha, 1800 bolinha, mas dá para remontar, pelo menos a filosofia formal, desde Platão e Aristóteles. Eles foram os precursores para as correntes. Licença, gato, para de comer meu fone. Para as correntes filosóficas posteriores. Vocês estão me ouvindo bem? Que o gato tava comendo sim. fone. Ah, tá. Sim. É, eles foram os precursores para essas correntes filosóficas posteriores. O Platão influenciando os racionalistas com seu idealismo. E quem que tinha falado? Não, foi de empirismo, enfim. É, o Platão influenciando a galera do idealismo, falando aquelas coisas do mundo das ideias, da verdadeira essência das coisas, no mundo das ideias, etc, etc. O Aristóteles influenciando os empiristas com a sua defesa da experiência como fonte de conhecimento. Passa, por favor, Pri. Aqui o Aristóteles falando que o mundo das experiências está em permanente modificação. O Aristóteles não, é o Platão. Esse é o Platão, desculpa. Rapidinho, o Platão ele estava influenciando o racionalismo e o Aristóteles o empirismo, é isso? Exatamente, o Platão com aquele rolê dele do mundo das ideias. Daí é até mais fácil lembrar, né? Que a gente pensa em paixão platônica e ideias, idealismo. Fica até mais fácil lembrar. Enfim, o Platão falava que o mundo das experiências está em permanente modificação. Oi, Duda. E porque está se modificando, não é uma fonte confiável de conhecimento, porque não é a verdade imutável, você está se modificando. Daí ele falava, não, experiências não dá para basear as coisas na experiência. Próximo, por favor. Enquanto o Aristóteles falava, não, o conhecimento a gente só obtém através da experiência, porque eu faço uma coisa, daí eu vejo como faz aquela coisa e conheci. É assim. Próximo. E eles lá nos tempos de Grécia, muitos anos antes de Cristo, influenciaram essas pessoas que vamos começar pelo Descartes. O Descartes é do racionalismo. E ele viveu lá 1500
de 1596 a 1650, a 1600 e... Desculpa que eu não enxergo. 50. E... Um segundinho, rapidinho. Ai, eu achei que eu tinha mutado, mas não mutei. É... Desculpa. Vou tomar um golinho de água pra não morrer rapidinho. De volta, problemas do EAD. Mas isso é até bom, né? Às vezes tem aqueles professor que enquanto fala você tem que abrir um guarda-chuva. Isso não tem nada a ver. Enfim, o Descartes falava que a gente não pode confiar nos nossos sentidos como fonte do conhecimento verdadeiro. Passa, por favor. Por vários motivos, mas o que ele defendia é que as ideias são inatas. Elas vêm antes dos nossos sentidos. E por isso, por virem antes, elas são a base das nossas experiências e do que a gente compreende das experiências. E, e daí ele dizia que as ideias inatas são simples e a partir delas formamos ideias mais complexas. A coisa dele é que tipo, a gente nascia com uma sementinha implantada por Deus que tinha lá o básico para a gente aprender o mundo. E conforme a gente ia para o mundo, a sementinha era exposta ao mundo e daí exposta às coisas que influenciavam ela. Mas é, as ideias por si, a fonte de conhecimento verdadeiro por si era essa sementinha, que vinha antes das nossas experiências. Pode passar, por favor? Pri, pri. Passa, por favor, Pri. Obrigado. No caso, a verdade reside a partir dessas abstrações, que são simples, e, e daí se desenvolvem, e essas abstrações simples, essa sementinha, é a coisa verdadeira. Só que daí a gente pergunta, da onde que ele tirou que é verdadeiro? Tudo bem que ele falou que não dá para entender, não dá para confiar nos sentidos, né? Porque os sentidos falham às vezes. Eu particularmente não estava enxergando um número porque meu sentido estava falhando. Então eu não podia falar que eu conheço que número que é aquele porque meus sentidos estavam falhando. Não dá para confiar. Próximo. Então no que dá para confiar? Ele falou que dava para confiar nas ideias por causa disso daqui. Isso daqui é o tal penso logo existo. E eu tenho que admitir para vocês, eu passei em sociais, eu lia livro e tal, mas eu realmente compreendi esse penso logo existo quando eu montei a aula. Foi ano passado, ano retrasado, mas enfim, demorou, sabe, para eu lia tal, enfim. Esse penso logo existo é uma dúvida hiperbólica, é a dúvida da dúvida, sabe? É igual criança quando começa, tipo, mas por quê? Por quê? Por quê? É- é- Foi a atividade filosófica que o Descartes estava fazendo. É, por que que dá para conhecer isso? Ah, por X. Por quê? Mas por quê? E a coisa dele é que essa dúvida hiperbólica consistia num ceticismo inicial, igual uma criança perguntar por quê, e duvidar metodicamente de todo conhecimento e de absolutamente tudo. E quando você duvida de tudo, como uma criança perguntando por quê, mas você duvida da sua própria existência uma hora, porque você está duvidando, você não consegue confirmar sua existência de uma maneira, sabe, absoluta, categórica, não dá. Só que quando você duvida da sua existência, você não pode duvidar da sua dúvida, né? Porque então você não está duvidando da existência. Ó, se ficar confuso, me interrompa, mandem no chat, levanta a mão. Enfim, você não pode duvidar da sua existência, da sua dúvida, senão você não vai estar duvidando, né? E, e daí ele pensou, tipo, não consigo duvidar da dúvida, então se eu não consigo duvidar da dúvida, eu tô pensando.
E se eu tô pensando e não consigo duvidar do meu pensamento, é o único jeito que eu tenho. É a única coisa verdadeira no universo é a verdade que eu tô pensando. E se eu tô pensando, então eu tô existindo. Eu não consigo pensar sem existir. Foi assim que ele chegou na coisa do penso logo existo. Não foi só uma frase bonita que parecia verdadeira que ele formulou, sabe, no banho. É, exatamente. Pegasse o ponto, Gabriela. A única certeza é a dúvida. Porque você não consegue duvidar da dúvida, senão você não vai estar duvidando verdadeiramente, sabe? É, a dúvida é a base da coisa. E se você está duvidando, você está pensando. E você não consegue pensar sem existir. Daí que saiu o penso, logo existo. E por isso que para ele foi uma boa base falar, tipo, ah, eu não consigo confiar nas minhas experiências, no que eu tô vendo, só que eu consigo confiar só nisso. No penso, logo existo. Pode passar, por favor? E isso trouxe a coisa do solipsismo, que a gente só tem certeza da nossa consciência. A única certeza é o pensamento, a única certeza é a dúvida, que é pensamento. De resto, nada necessariamente pode ser verdadeiro. Porque, ó, você ouvindo essa aula, você experienciando esse mundo, você antes da aula vindo tomar um café, ou depois da aula parando para almoçar, isso pode não ser real. O cara tá. Exatamente, o cara tava no Matrix. E ele pensou nisso também por causa que ele teve um sonho. Daí ele sonhou que ele era uma borboleta e tal. E daí ele acordou. Ah, não, a borboleta é outra. Mas ele sonhou, né? Teve lá seus sonhos. E daí ele acordou e ficou tipo, nossa. E se eu estivesse sonhando agora e na verdade a vida real era o sonho? E agora eu tô sonhando que eu sou um filósofo, que tô pensando nas coisas. Ou no caso de vocês, ah, agora eu tô sonhando que eu sou um estudante preocupado com o vestibular, que tem suas obrigações domésticas. E que sonho ruim, né? Ficar sonhando com obrigação. Mas enfim, ele pensou como se ele tivesse uma espécie de The Sims, sabe? Será que o eu verdadeiro dele era o cara do sonho? E o que ele tava pensando agora, experienciando, era um sonho, na verdade, e invertia, né? O sonho era a realidade era sonho. E, sabe, por isso ele ficou tipo, eu não consigo ter certeza das minhas experiências, mas o pensamento que eu tive para chegar nessa conclusão, ele é verdadeiro. E é só isso que é verdadeiro no mundo que eu posso confirmar. Não posso confirmar nada do resto. Que eu sou eu, que minha mãe é minha mãe, que eu tô encostando as minhas mãos. Não, não consigo. Tanto que é engraçado, uma coisa adicional, que tem gente que corta as mãos ou corta alguns membros, só que o cérebro dela ainda tá com os receptores dos membros ligados, sabe? E elas ainda sentem dor nos membros, mesmo não tendo mais aqueles membros. É uns casos clínicos, é uns casos específicos, não são todos, mas isso demonstra que o- os sentidos eles não são objetivos e a maior coisa do universo, sabe? O cara tá sentindo o dedo, mas não tem mais dedo lá, mas ele tá sentindo. Mas não tem, mas ele tá sentindo. E uma coisa legal, isso daqui é fora do vestibular, tal, mas eu quis botar. A gente sempre pensa só nos filósofos europeus, né, para as coisas, porque é só o que nos é passado. Só que Xuanzi ou Zhuangzi, ah, olha, o Descartes é de 1500 a 1600, Zhuangzi é de 400 a.C. E ele pensou a mesma coisa, só que a gente não aprende sobre ele porque ele é chinês, né? Ele teve um sonho com uma borboleta, daí ele acordou e ficou tipo: será que a borboleta era o sonho? Ou eu sou o sonho da borboleta? Eu filósofo, sou o sonho da borboleta. Teve esse pensamento catalogado 400 anos de Cristo, então isso dá uma diferença de quase 2000 anos, né? De 1600 para 400 anos de Cristo. A gente não aprende sobre esses caras. E sabe, né? Na China tem umas coisas fantásticas. Aqui na América do Sul tem umas coisas fantásticas que a gente não aprende. Na Índia tem muitas coisas legais e a gente não aprende. E
É muito triste isso. Porém, o vestibular é eurocêntrico, então vamos voltar para a Europa e para os autores da Europa. Pode passar, por favor, Pri? Alguma dúvida até aqui enquanto tomou um traguinho de água? Não, Então, tudo bem. Obrigado pela resposta, inclusive. É... Tá, mas daí a gente tem que levar em conta o contexto histórico. Porque ficar nessa chapação, ficar, o que que é verdade, como conhecer o conhecimento, etc. Isso foi bastante relevante para a época, para além de ser uma questão filosófica pertinente, ela estava inserida num contexto que deixava ela ainda mais pertinente, porque 1500, 1600, né, a gente estava naquela transição de séculos e estava num boom científico, sabe? Tava na Revolução Científica, Galileu Galilei questionando é, o centro da Terra no universo, e Copérnico fazendo as medições dele, Kepler, e eles estavam quebrando verdades que eram, tipo, firmadas há séculos, sabe? Com base em coisas que pareciam inquebráveis, que no caso era a Bíblia e Platão, e, sabe? E os gregos, né? Foram a base filosófica do resto da Europa. E era uma base tão fixa que parecia que não ia ser quebrada nunca, e chega o cara e fala, não, não, o centro do universo não é a Terra, o Sol, a Terra, inclusive, gira em torno de outra coisa que é o Sol. Então, aquelas verdades aristotélicas, a verdade, essas verdades muito firmes, elas já não estavam mais sendo aceitas. Então, tava rolando uma crise epistemológica, usando a palavra do começo da aula, de, cara, o que é o conhecimento real? Se isso que era tão firme é, não é real, o que é real? E daí, por isso que ele fez toda essa chapação de coco para realmente mostrar o que era real. Pode passar, pelo menos discutir, né, o que era real. Pode passar, por favor, Pri? Ah, tá, exemplo aí. É. Ah, eu vou. Ah, não, não, eu tô sem meu. Eu não tô conseguindo compartilhar. Brito, consegue compartilhar um link que eu vou te mandar? Nossa, na aula do semestre passado eu tinha feito tanto exemplo, mas como eu não tô conseguindo e eu preciso dos meus programas aqui, eu só vou mandar uma coisinha para abrir. Ó, eu vou querer que vocês interajam, porque eu dei essa aula uma vez, ninguém falou nada, eu fiquei com cara de tacho, sabe? Olhando para as pessoas. Falando, galera, eu preciso da opinião de vocês para seguir a aula. Então, eu vou começar a chorar em plena aula se vocês não interagirem. Manda aí, me dá as instruções. Eu tenho umas imagens em PDF também, se precisar. Ó, esse Essa aqui link aqui, ó, que eu mandei no Whats, e ele vai precisar de som. Ele vai precisar de som, então você vai ter que abrir só uma aba. O gato saiu do meu colo, não tava dando moral pra ele, que eu estava dando aula, né? Ele saiu. O que é meio triste, tava tão quentinho. Né, gato? pronto, vou pôr. É um vídeo do Lorde Vinheteiro, um cara não muito aprazível nas ideias, ele. Mas quando ele falava de Claro que música era sim. muito bom. Viajar com até 50% de desconto. Amiguinhos, vocês já ouviram falar em ilusão auditiva? Não é ilusão de ótica, hein? É ilusão auditiva. Então eu vou pegar um preset que eu preparei aqui no sintetizador e vou tocar aqui, vou tocar escalas cromáticas. E vocês verão que eu vou tocar num movimento ascendente, do grave para o agudo. E vocês verão que quando eu estou na nota mais aguda, eu vou voltar uma oitava, mas vocês vão ter a sensação de que o som está cada vez
mais agudo. Olha só que Dá uma- interessante. Dá uma fechadinha no olho e tenta ver quando que ele vai trocar de oitava. Não parece, pelo menos é o que eu escuto. Quando eu dei aula da última vez, tinha gente que falava que tava abaixando, tinha gente que falava que ficava indo e voltando. O que vocês acharam? Dá uma pausinha aí, Pri. Ah, eu acho que tá indo e voltando. Indo e voltando? É. Mas fechasse os olhos ou ficou vendo? Não, fechei. Ah, tá. Sei lá, é estranho. Ai, foi muito estranho isso. Aham. Quem mais? Quem mais? Quero ouvir opiniões. Posso fazer uma Eu achei que sugestão? tá. Vamos pôr esse trechinho de novo, sem ninguém falar? Ah, claro. Eu fiquei Vamos. interrompendo. Volta lá. Volta do segundo 30, eu acho. Eu vou voltar uma oitava, mas vocês vão ter a sensação de que o som está cada vez mais agudo. Olha só que interessante. Isso. E aí? É a mesma sensação? Então, eu consegui. Pra mim tava crescendo só, mas chegou uma hora que deu pra perceber que tava repetindo no meio da segunda Aham. parte. Isabela, você falar alguma coisa? Enfim, só isso aí, essas divergências de opiniões, elas já mostram, é, opa, elas já mostram que não dá pra confiar certinho no- nos nossos sentidos. E uma que eu acho muito boa, Pri, mostra aí, por favor. Eu mandei no Whats. É a última foto. Inclusive, para mostrar a falhabilidade do sentido, eu acho que essa daqui é a melhor, sabe? Essa fatídica imagem, branco e dourado ou preto e azul? Preto Branco e azul. dourado. Teve duas respostas ao mesmo tempo, as duas foram diferentes. Ó, a Duda falou branco e dourado. Então, na primeira vez que eu dei aula de racionalismo e empirismo, eu não tinha botado esse vestido e né, alguém tinha sugerido. Ah, parece aquela coisa do vestido. Eu falei, nossa, esse é um bom exemplo. Ó, preto e azul. Particularmente, eu vi depois um anúncio, né? Que daí teve história e tal, preto e azul. Mas eu nunca consegui ver. Que? É preto e azul. Eu nunca consegui ver preto e azul. Pra mim é branco e dourado muito claramente, sabe? Se eu tivesse que, na primeira vez, apostar, eu falava, cara, toma aqui meu dinheiro, é branco e dourado e Não tem qualquer coisa que você preto. fale, você vai estar. Oi? Como assim preto? Não tem preto. Eu não tô vendo preto. É preto e azul, meio esverdeado. Onde é dourado é um preto com luz, sabe? E onde é branco é o esverdeado, também pelo efeito da luz. E eu nunca consegui ver isso. E dá uma olhadinha. Pri, eu mandei outra imagem, calma aí, calma aí. Agora, quando você ajusta as curvas no Photoshop, calma aí. Ó, agora dá pra entender, né? Onde sai o preto e azul. Agora Pela segunda sim, foto. mas esquisito. Aham, então.
O vestido original, ele é preto e azul. Eu demorei pra. Inclusive, eu fiquei me sentindo até meio estranho. Tipo, cara, como que eu enxerguei tão diferente um vestido assim? Vou mandar mais uma imagem pra Pri. Opa, mandei errado. Calma aí, Pri. Eu fiquei tipo. Quando eu vi o anúncio do vestido, eu fiquei, não é possível. Ai, gato, não me arranha? E aí, dá um zoom, por favor. Eu nunca diria que isso aí é preto, é branco e dourado, sabe? Porque claramente Ai, preto pra e mim azul. ainda tá dourado e branco. Só Tá que branco e tá na. dourado pra você? Ah, tá, mas tá escurinho, mas, tipo, tá, sabe quando tá escuro assim? Aí quando acende a Sei, luz. sei, sei. Nossa, então, eu consigo aí visualizar o que você tá vendo. Mas se me dissessem esse vestido, o tipo, que cor é, falaria, ó, eu acho que é preto e azul, mas, né, tá com uma luz esquisita, pode ser outra coisa. Mas na primeira foto eu só vi branco e dourado. Isso mostra como os nossos sentidos são zoados para avaliar as coisas. E daí que o Descartes tirava, tipo, não dá pra confiar no sentido. Se puder voltar pro WhatsApp, é... Espera que eu fui escrever no chat que eu só enxergo preto e azul, aí eu perdi aqui, peraí. Tá bom. Aí. Se puder voltar pro slide que a gente estava falando do exemplo. Exemplo. Daí passa pro próximo. E o resumão do Descartes é isso aí, ó. A razão humana é fundamento de todo o conhecimento possível. É como tal qual uma sementinha implantada por Deus. O real é racional, então a razão é capaz de conhecer o real verdadeiro. O racionalismo se opõe ao misticismo, sabe? De né, misticismo. E o racionalismo, de volta, nega os sentidos como fonte de conhecimento verdadeiro. Esse é um resumão dele. Pode passar? O empirismo, quem que tinha falado mesmo? Foi a Isabela? Foi a... Quem foi que tinha falado? Sabia mais ou menos o que era o empirismo? É, Gabriela. Gabriela, desculpa, Gabi. Enfim, as premissas são ao contrário do idealismo. Eles falam conhecimento humano é derivado da experiência. É, e empírico, a palavra empírico se refere às sensações e percepções. Ele se opõe ao inatismo de inato, de nascer com, e às especulações sobre isso. E o empirismo ele não nega a existência das ideias, né? Mas ele fala que as ideias são elas são processadas, elas passaram pelo sentido para acontecerem. Pode passar? E o John Locke é o cara é o pai do empirismo moderno. É legal essa coisa do homem uma tábula rasa, um papel em branco, sabe? Que ele não vem com nada impresso nele. O Descartes falava que a gente vinha com ideias básicas que depois se desenvolviam com o tempo, com as experiências, etc. E o Locke fala, não, a gente vem zerado. O mundo vem imprimindo coisas nesse papel exatamente como um papel, sabe? O mundo vai imprimindo as coisas, desenhando as coisas, e a gente vai recebendo as sensações do mundo exterior e processando essas sensações. Então a gente pensa, ele não fala que a gente não pensa, sabe? Mas todos os pensamentos, eles vêm da sensação direta ou da reflexão sobre a sensação.
Vocês não conseguiram ouvir eu tossindo, né? Eu botei o microfone pra cima. Ouviram? Não ouviram? Enfim. Os pensamentos. Ó, essa parte de ter algo quando nasce do racionalismo seriam os instintos ou literalmente conhecimento? Os instintos fazem parte disso, mas é literalmente conhecimento, sabe? Você tem umas ideias básicas de o que é calor, o que é frio, o que é bom, o que é mal, o que vai te machucar, o que não vai te machucar. Isso vem impresso e, e é isso, você já sabe. É, são meio que a mesma coisa, sabe? Mas é mais conhecimento do que instintos. É, é tipo um animalzinho, mas. Não passa não, Pri, que isso? Oxe. É, mas é tipo um animalzinho mesmo, mas só que mais complexo, sabe? Que a gente vai ter umas ideias básicas, sei lá, de o que é um redondo, que é um quadrado, e que o quadrado é mais pontudo que o redondo, e ninguém te ensina isso, sabe? São as coisas que você sabe e ninguém te ensina. E, e pro Descartes, isso era uma sementinha, que a gente tinha. é, Ai, sabe aquelas coisas que vêm pré-prontas, você bota na água e daí elas aumentam? Não, as percepções é tipo. Essa coisa da água, essa analogia da água foi boa. Tem. Deus vai lá e planta aquele quadradinho, sabãozinho, qualquer coisa, bota na água e a água são as experiências. A água é o que você sente. A água é o que você experiencia no mundo, o que você recebe. Enfim, é o que você, com os seus sentidos, você percebe. E nessa água, bota lá o coisinha, e aquelas ideias inatas, elas se expandem nessa água do conhecimento, da, da, das sensações empíricas. Então, mas essa coisinha, essa sementinha que vai se expandir. Voltando pro Locke, ficou claro? Se não ficou, a gente fala no final da aula que temos pouco tempo. Todas as sensações vêm todos os pensamentos vêm da sensação direta, você sentir algo, ou da reflexão sobre a sensação. Eu dando um tapa aqui, eu vou falar, ai, dói. É a sensação direta e eu vou pensar que dói porque eu senti diretamente. Eu vendo um cavalo, eu vi diretamente um cavalo. E é isso. E a reflexão sobre a sensação bati agora. Se eu for para bater de volta, reflito, vai doer? E daí eu sei que vai doer. Ou, por exemplo, eu me queimei uma vez no fogão. Daí eu vejo outra espécie de fogão, um forno a lenha, daí eu reflito sobre aquilo que eu já aprendi, que eu botei o dedo no fogão e doeu. E daí eu falo, então dói essas coisas que são quentes e emitem calor, se eu botar meu dedinho. E é isso. Próximo, por favor. Francis Bacon, ele é o pai do método científico. Eu botei esse Bacon para dar aquela de professor engraçadinho, quebrar o gelo da aula, mas não tá gelada a aula e é uma piada bastante ruim. Então me arrependo, mas os slides já estão feitos. Então, o Bacon, ele é o pai do método científico. Isso eu queria saber. Amigo, não, não, eu sou quase um negudi do humor, do humor sociológico. Inimigo. Mas a coisa isso eu quero saber mesmo e quero que vocês respondam e rápido que temos pouco tempo de aula. Vocês aprenderam sobre método científico? Tipo, experiências? Sobre aquela coisa na ciência, sabe? Observação, organização. Sim, metodologia, essas coisas? Essa coisa aí. Sim, sim. É verdade, não tinha pensado na marca de sabonete. E é uma piada, inclusive, muito mais original que bacon, sabe? Que bacon claro que você vai pensar, uma fatia de bacon. Francis é mais chique, mais desenvolvida a piada. Mas, enfim, mais alguém responda, por favor, porque é uma coisa importante, método científico. Então,
se não for consenso para todos, dá para dar uma paradinha. Enquanto vocês respondem, eu vou tomar um gole de água. Aprendeu? Enfim. É, então, o Bacon foi o que formulou e botou no papel, sabe? O que é o empirismo indutivo e como que a gente chega nas verdades através disso. Então, você observa uma coisa que está acontecendo no mundo, tipo, ó, meu gato está no canto do sofá. Você organiza o que se observou, então eu falo, hoje ele está no canto do sofá, amanhã ele está no canto do sofá. Eu vou formular uma hipótese que ele gosta de cantos de sofá. E eu vou comprovar através da repetição. Botar ele num dia, daí botar ele no meu colo e ver se ele vai pro canto, vai ficar no meu colo. E assim eu estou comprovando através da repetição. E indutivismo, isso é importante vocês só anotarem para vocês pesquisarem depois a definição do Google. Indutivismo é através de pequenas observações você chegar em observações maiores, em regras maiores. Então, o exemplo do gato, é só para fins didáticos. O gato tá deitadinho lá no canto, eu vejo o meu gato deitado no canto, então eu falo, gatos gostam de deitar no canto. Isso é o indutivismo, sair de um fenômeno específico para uma regra geral. Isso é importante que vocês saibam, não para nosso conteúdo especificamente, mas vai aparecer em alguma hora coisa sobre indutivismo. E foi uma coisa que eu tive dificuldade, sabe? Entre indutivo e dedutivo eu não lembrava. Mas indutivo, você saindo do menor e indo para o maior. Pensa nisso. Próximo, por favor, Pri. Daí chegou o filme. Ó, primeiro chegou o Loki falando não, algumas coisas. Chegou o Bacon falando mais coisas. E agora chegou o filme, que é do empirismo radical. Para ele, a experiência é uma fonte segura de informações, mas ela não vai te permitir encontrar as verdades absolutas, sabe? Não é porque o Sol há 1 milhão de anos nasce todos os dias que ele vai nascer amanhã. Então, eu só acredito que o Sol nascer amanhã depois que ele nascer amanhã. Não tem essa de, porque ele nasceu 500 milhões de vezes que ele vai nascer mais uma. O filme era radical nisso. Pode passar, por favor? E questões. Eu vou sair 1 minutinho. E o filme, esse cara que eu acabei de falar, ele nasceu no século das luzes, século XVIII. E para investigar as ideias e como elas se formam, o filme parte, como a maioria dos filósofos empiristas, do cotidiano das pessoas e do ponto de vista de um empirista, o que isso aí é verdadeiro, o que é verdadeiro de A, B ou C. Aqui no meu computador são 10h52, 10h53 eu volto, vou tomar um golinho de água. Daí deixem no chat o que vocês acham, tá? O que o empirista afirmaria dessas aí, A, B, C ou D? Oi, caiu. Microfone ficou ruim. Volta, meus amigos. Não, gato. Eu tô em aula agora. Não rouba minha cadeira. Pode sentar no meu colo se quiser, mas não rouba minha cadeira, não. Tá, a Gabriela falou A. Quem mais fala alguma coisa? Gostaria de várias respostas. A, Nicole.
uma observação da Vitória, ok, quase todo mundo foi na A. E a A é a certa, mas eu vou falar porque as outras não são. D é meio absurdo, né? Pensar que um empirista é falar que não existem ideias formadas pela experiência empírica. Não, D é quarta. Não existem ideias a posteriori. Na turma passada, as pessoas confundiram posteriori e priori. Posteriori é de posterior, posterior depois. E existem ideias a posteriori porque elas, as ideias vão acontecer depois de você experimentar a coisa. Então, você vai saber que, ah, não sei, café é amargo depois de experimentar. Você não vai ter uma fagulha divina que você vai pensar, café, pela sua cor, deve ser amargo. Não. Existem ideias. Ai, mofo, ai meu Deus. Caiu. Coitadinho. Enfim. É, existem ideias a posteriori e várias ideias são formadas pela experiência, sabe? Depois de você perceber as coisas, então existem para os empiristas. Então cortamos a C. Não existem ideias abstratas. Essa é uma que pega um pouco mais. Provavelmente vocês ficaram em dúvida, né? Entre A e B. Mas, desculpa, Momo. Mas existem ideias abstratas, só que elas são formadas depois da experiência, sabe? Amor é uma coisa abstrata, sabe? Mas depois de você experimentar. Ai, meu Deus. Desculpa pelo gato de volta. Depois de você experimentar o que é amor, o que é tristeza, por mais que não seja algo concreto, físico, sabe? É uma coisa abstrata. E o empirista não nega isso. Você vai experimentar isso, mas só depois de experienciado pela sua experiência. Então, sobra A. Não existem ideias inatas. É isso. Vocês estão joia. Na última turma que eu dei aula, várias pessoas transitaram entre várias questões, então esteve com seus na A. Mesmo se teve dúvida na B, tá legal o entendimento de vocês da aula. Então é sobre isso a aula. Eu gostaria de alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Eu vou mandar os slides depois, tá? Eu vou começar a chorar, eu vou trazer meu gato pra fazer chantagem emocional pra vocês se vocês não falarem alguma coisa. Que bom que você gostou, Gabriel. Ó, Momo, agora que eu quero usar o gato pra fazer chantagem emocional, eles não aparecem. É gato assim mesmo. Acho que já deu tempo, Kines.